Estamos comentando Gênesis capítulo 6, versículo 17, versículo que fala sobre a decisão de Deus de mandar um dilúvio sobre a terra. Dilúvio este que porá fim à humanidade, com exceção de uma família. Falamos na aula passada sobre o fato de Deus ter autoridade, soberania para fazer esse tipo de coisa. Vimos na Bíblia que, de fato, ele controla o mal para cumprir seus propósitos santos. E terminamos comentando que, ainda que saibamos disso tudo na teoria, na prática é difícil lidar com essas coisas. Que coisas, professor? Quando coisas ruins que Deus às vezes manda acontecem em nossa vida ou com pessoas que amamos. Nesta rápida aula, daremos duas razões para ajudá-lo a lidar com tais situações. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e depois volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Nós poderíamos argumentar com respeito às coisas ruins que passamos, dizendo o seguinte: nem sempre você é o protagonista de toda história que vive. Daí porque muita coisa sem sentido, entre aspas, parece acontecer na sua vida. Não entendi, professor. O que acontece é que o ser humano, de forma geral, ele pensa assim: por que tal e tal coisa está acontecendo comigo? O que Deus quer me ensinar? O que devo aprender? O que tenho de mudar? E coisas assim. Mas esses pensamentos vêm à nossa cabeça porque sempre partimos do pressuposto de que somos os protagonistas de nossa história. Quer dizer, somos os personagens principais de nossa história. Você vê aqui nessa imagem duas mulheres. Digamos que sejam duas irmãs. Imagine que elas sempre vivam juntas, fazem tudo juntas, mas parece que essa que está olhando para cá não está muito feliz. Sabe por quê? Porque ela não se conforma com o fato de que na vida dela, a sua irmã é que parece ser a protagonista, é que parece ser a pessoa especial, a pessoa para quem Deus tem um plano, compreende? Para nós, ser protagonista é sinônimo de estar sempre nas alturas, no destaque, no primeiro lugar. Não existe a possibilidade de sermos protagonistas no canto, do lado, com um papel menor. E esta é uma das causas de não sabermos lidar com as adversidades, os caminhos tortos nos quais Deus nos coloca. Por quê? Porque sempre esperamos uma posição de destaque, uma posição que sempre vamos aprender alguma coisa, que vamos progredir, mas às vezes Deus escreveu uma parte da nossa vida em que nos colocou como coadjuvantes e não protagonista. Eu vou te explicar melhor com uma história real de uma menina que perdeu a mãe e foi criada pela tia. A mãe dessa menina morreu num acidente e a tia acabou tendo de criar a menina. Só que essa tia, ela queria viver a vida dela. Não queria ter de se prender a uma criança. Ela pensava assim: se eu quisesse me ocupar com uma menina, eu teria relação com algum homem, viraria mãe e coisas assim. Então, ela não entendia o que Deus queria com isso na vida dela. E ela foi criando a menina, foi educando, a menina cresceu, se tornou uma moça, uma boa garota. E se você perguntar, é possível que até hoje essa tia que a criou não entenda o que Deus quis lhe ensinar. Aí é que está. Não é a tia a protagonista dessa história. Não. É a menina. Assim que acontece muitas e muitas vezes na vida de todos nós. Há momentos em que Deus vai nos usar como instrumentos de bênçãos na vida de outra pessoa. Naquela fase específica, Ele não quer nos ensinar nada, Ele não quer que nós recebamos destaque em alguma coisa, isto é, não somos o alvo naquele momento. Não, é aquela pessoa que Ele coloca no nosso caminho. Foi graças àquela tia
que essa menina pôde ser criada, pôde ter uma família, pôde crescer e se tornar uma moça hoje independente. Ela era a protagonista, não a tia dela. Ora, se Deus age dessa maneira, é claro que muitas vezes nós vamos entender o que ele está fazendo, o que ele está querendo, o que ele está planejando. Por quê? Porque nós não somos o alvo. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: "Sê tu uma bênção." E ele não estava querendo dizer: "Sê tu uma bênção para ti mesmo." Não, ele quis dizer: "Sê tu uma bênção na vida dos outros." Não fique querendo entender tudo que Deus faz. Não, saiba apenas que você não é o único nessa história. Há muitas e muitas pessoas que Deus colocou e ainda vai colocar na sua vida para que você tenha um papel secundário e contribua para o plano de Deus na vida dessa pessoa. Ficará muito mais fácil aceitar as coisas quando vemos essa possibilidade. Uma outra maneira também de lidar com os problemas e adversidades que Deus traz sobre a nossa vida é entender que a vida de cada pessoa, inclusive a nossa, é como um bordado visto do avesso. Aqui nós temos um bordado, do lado esquerdo é uma baleia com algumas coisinhas aqui, não sei se são estrelas acima dela, e do lado direito eu não sei o que é isso. Se me dessem só o lado direito da imagem para ver, eu não saberia dizer o que é. Eu acho que ninguém saberia. É assim que a vida se mostra para nós, seres humanos limitados, que têm pouco conhecimento, que não sabem de tudo, mas que são apressados em julgar. A vida para nós sempre vai parecer como a imagem do lado direito, confusa, esquisita, estranho, como se nada fizesse sentido. Não é à toa que as pessoas falam assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Quem disse que Deus está escrevendo com linhas tortas? Às vezes, Deus está escrevendo com uma caligrafia belíssima, só que nós não temos capacidade de apreciar a obra dele. É como eu falei, nós somos tão pequenos que não conseguimos alcançar os pensamentos de Deus. A própria Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Por isso que enquanto Deus sempre vê a imagem da esquerda, nós vemos a imagem da direita. E por causa disso, achamos misericórdia, que Deus não sabe o que está fazendo, que Deus poderia ter feito melhor, que Deus às vezes é ruim, e tudo isso é fruto de uma mente contaminada pelo pecado, de um raciocínio caído, de pessoas que precisam se achegar mais ao Deus da Bíblia e conhecê-lo melhor para saber que há sim um bordado bonito e bem feito, que infelizmente não podemos apreender no momento. Isso mesmo, meu irmão, minha irmã. A nossa vida é e sempre vai ser, enquanto estivermos neste mundo, um bordado visto do avesso. Mas há de chegar aquele dia, o dia glorioso, em que o Senhor Jesus vai voltar e vai pôr um fim a todas as nossas lágrimas, todo o nosso sofrimento, e vai virar o bordado para nós. E aí vamos poder ver a baleia, as estrelas, e vamos dizer: lindo, maravilhoso, Senhor. Na próxima aula falaremos sobre a aliança que Deus fez com Noé, conhecida pelos teólogos reformados como Aliança da Preservação. Até lá!